muito obrigada de estar aqui nesta posição, nessa oportunidade e totalmente mergulhada na educação e na educação brasileira de um modo muito especial. Eu me honro de ser professora. É uma alegria para mim. Então, agradeço a este programa, a esta oportunidade, agradeço a todos os que me convidaram para esse evento. Faço com muito prazer. A psicologia entrou de uma maneira interessante, porque me dedicando à escola primária, que eu me formei pelo Instituto de Educação, antiga escola normal, e lá eu tinha, desde 11 anos, já comecei a minha vocação, porque era a maneira como nós entrávamos no Instituto de Educação. Você vai ser professora. E o fato de eu já ser professora, desde cedo, na minha intenção, me ajudou realmente a procurar atitudes que condiziam com essa vocação. Era assim que nós éramos consideradas no Instituto de Educação. Eu me formei em 1947 e, desde então, eu não parei de ser professora. Sou até hoje professora. Me sinto na vocação até hoje. E essa atração pela vocação me colocou muito ligada à questão social também. A questão da pobreza, a questão das crianças com dificuldade. Fiquei muito preocupada com esse campo, combinando isso com a minha fé. Sou uma pessoa religiosa, de formação e de prática também, foi o que me marcou. Então, foi muito fácil essa transposição de ser uma professora primária, amando esses alunos. Não tive uma falta desde que fui professora, e cada dia para mim era um dia de alegria na escola. Eu percebi que havia nessas crianças algo mais profundo do que o que eu via na aprendizagem. Eu queria conhecer cada uma em profundidade, o desenvolvimento de cada criança. Isso me levou a procurar psicologia como nível superior. Eu não fiz pedagogia, eu fiz Instituto de Educação, escola normal. Entrei na psicologia ainda já como professora. Então, estudei psicologia clínica na PUC do Rio. E para entender a criança como indivíduo, como pessoa e suas relações. E essa dedicação à criança foi me levando a algo que tinha que ver com a valorização dessa criança, que foi o interesse pela autoestima. Até onde a criança precisa aprender a se valorizar, amar a vida, ser feliz. O resultado é que eu tive a oportunidade de fazer a psicologia clínica, continuei como professora primária, não me interessava necessariamente por galgar outros níveis, mas fui convidada pelo professor, diretor da psicologia na PUC, que era a segunda turma de psicologia, padre Benko, que era um padre húngaro e psicólogo. Então, ele me entusiasmou muito e ele articulou uma ida minha para os Estados Unidos, onde eu fui fazer mestrado e doutorado. E lá, o que eu procurei? Eu fui procurar a psicologia educacional, que era a combinação das duas coisas, porque não havia lá como estudar a clínica, no lugar para onde eu fui, a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ótima universidade, mas a clínica não era o setor que me convidava e que facilitava a minha entrada na universidade. Então, eu entrei pela psicologia clínica, educacional, que foi bom combinar as duas coisas. Lá, eu percebi muito mais profundamente a integração das duas coisas, da psicologia da criança e da educação. E enveredei por esse caminho. Dali, eu fiz um mestrado em psicologia educacional, mas achei que ainda faltava alguma coisa de nível de pós-graduação na educação. Tive a oportunidade de fazer depois, na Universidade de Stanford, um mestrado em educação. Então, aí, como que tinha fechado o meu cerco, o cerco da criança. Psicologia clínica, psicologia educacional, a educação e essa variável autoestima, que foi o tema da minha tese de doutorado, PhD, que eu fiz na Universidade de Stanford. A avaliação entrou aí, porque eu percebi que a autoestima estava muito ligada com toda a vida escolar da criança e de um modo muito especial com a avaliação. A avaliação era aquele processo que tanto podia elevar a criança, ajudá-la
a lhe levar, como, infelizmente, poderia servir para abaixá-la, para assustá-la, para amedrontá-la. Eu comecei a perceber essa dissonância na educação. E aí me interessei pela avaliação. Já nesse nível de profissional, eu percebi em muitos lugares, de um modo geral, esse tipo de dissonância. Se você estuda a psicologia da criança e você vê como é importante ela ser estimulada, ela ser impulsionada no seu desenvolvimento, ao mesmo tempo você vê a escola procurando dar um ensino de qualidade, mas, infelizmente, não com uma avaliação de qualidade. Em alguns lugares eu percebi alguns bons exemplos de como você deve tratar o processo avaliativo, que é um processo formidável. A avaliação é uma disciplina, como dizem os estudiosos, é uma disciplina que está em todas as disciplinas. Todas as áreas requerem avaliação. Então, para você formar uma criança, você precisa avaliar constantemente seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento não estava sendo adequado, estava sofrendo a influência de avaliações que buscavam muito mais o erro do que o sucesso. E eu fiquei impressionada com isso e verifiquei que eu podia usar esta variável avaliação, eu poderia usar o estímulo e a avaliação da criança e, com isso, fazê-la feliz da escola, fazê-la crescer e o professor também, tornar o professor mais feliz. Então, o próprio professor sofria o processo avaliativo, eu percebia, porque ele, para ser avaliado, o professor não era visto necessariamente naquilo que ele tinha maior potencial, e nem a criança, nem o professor. Eu me dediquei à avaliação, combinando tudo isso, a educação, a psicologia e a avaliação, que brotava desse casamento da educação com a psicologia. E hoje eu procuro professores para falar com eles disso e dizer que vale a pena melhorar o seu processo avaliativo, aperfeiçoar o seu processo avaliativo. Há lugares no mundo que já entenderam um pouco melhor essa situação e eu acho que o Brasil pode fazer isso. E no próprio Brasil nós temos lugares que já fazem, já são capazes de fazer uma avaliação desse tipo. Mas é preciso mais, é preciso trabalhar melhor isso, porque isso é muito sério na vida de uma criança e na vida de um professor. Ele ser bem avaliado. Ser bem avaliado não é dar notas boas a ele. Uma criança ser bem avaliada não é tirar notas boas, é crescer, é se transformar através do processo avaliativo.